A situação da educação brasileira, 30 anos depois do fim da ditadura, infelizmente, é um quadro desolador. Isso resulta do fato que, infelizmente, a evolução da escolaridade média tem sido muito lenta. Isso resulta do fato que, infelizmente, os resultados comparativos da juventude brasileira nas avaliações, como o PISA, que é um exame internacional que faz a avaliação do desempenho em provas de português e em matemática em dezenas de países, coloca o Brasil em níveis semelhantes ao da Colômbia, mas inferiores a países que estão num grau de desenvolvimento histórico, cultural, que é igual ao Brasil, se não inferior, como por exemplo a Turquia. Isto é assim porque ainda, infelizmente, o percentual de jovens brasileiros que têm acesso ao ensino superior e que estão em idade entre 18 e 25 anos é muito limitado. Nós estamos falando de algo em torno de 15 em cada jovens brasileiros que têm acesso a matrículas em cursos pós-secundários. Então, ainda que tenha avançado a cobertura universal do ensino básico, nós temos um gargalo dramático no ensino médio, com menos de 30% dos jovens concluindo o ensino médio. Estes dados que resultam do censo de 2010 e que foram atualizados pelas pesquisas nacionais por amostra de domicílios 2011, 2012, 2013, eles sinalizam para todos nós que depois de 30 anos de regime democrático, com a alternância no poder dos partidos do centro-direita ou da centro-esquerda, o resultado das políticas públicas, o resultado da estratégia governamental foram muito modestos. Isso significa, por exemplo, que para a população com 15 anos ou mais, quase metade dela tem enormes dificuldades de interpretação do texto escrito e, portanto, são semiletrados. Este é o primeiro elemento que explica a importância do Encontro Nacional de Educação e dos encontros estaduais que foram feitos em diferentes regiões do Brasil. O objetivo é construir um campo de mobilização de sindicatos, não só vinculados à educação, mas tendo eles como principais protagonistas, que se organiza numa oposição ao que é o apoio ao Plano Nacional de Educação votado no Congresso Nacional em 2014. Esse plano ele prevê até 2024 que haverá uma elevação, um aumento do investimento que corresponderia até 2024, portanto, ainda no intervalo de 10 anos, a 10% do produto interno bruto. Ele seria financiado por um fundo que recolheria verbas da renda da extração do petróleo do pré-sal. A opinião daqueles que organizam estes encontros é que, infelizmente, o Plano Nacional de Educação não é satisfatório. Ele não merece o apoio da maioria do povo brasileiro. Embora toda a campanha de propaganda ela tenda a justificar que esta estratégia é a única estratégia realista, nós dizemos que ela é profundamente irrealista. Nós dizemos que o Brasil não pode esperar. Não pode ser que nós tenhamos um orçamento para a educação que condena ainda a atual geração da juventude brasileira a ter níveis de escolaridade, níveis de formação que são muito inferiores àqueles que seria justo reivindicar, considerando o que é a riqueza nacional do Brasil. O Brasil não é mais um país pobre. O Brasil tem uma das 10 maiores economias do mundo.
E se o investimento público em educação pública é tão pequeno, e se ainda o investimento público, uma parte dele é dirigido para o ensino privado, então nós dizemos 10%, não em 2024, nós dizemos 10% do PIB imediatamente para a educação e nem um centavo de verbas públicas para a educação privada. Nós acreditamos que estas bandeiras, elas podem ter um eco social e ganhar um apoio entre muitas e muitas dezenas de milhões de brasileiros. O nosso objetivo é começar a semear com determinação a legitimidade destas bandeiras, porque nós acreditamos que a crise social não vai diminuir em 2015, ela vai aumentar. O crescimento econômico continua em níveis muito baixos. Fundamentalmente, nós estamos assistindo a uma estagnação do capitalismo periférico brasileiro. E, portanto, o mal-estar social que se manifestou em junho de 2013, ele voltará às ruas mais cedo do que tarde. E nós achamos muito importante que da próxima vez que a juventude sair às ruas, ela saia com estas bandeiras, que ela não reivindique somente menos estádios e mais escolas e mais hospitais, e com a mesma rapidez explosiva que ela foi às ruas, ela saia das ruas. Nós queremos que seja um movimento mais organizado, que seja um movimento mais poderoso, mais consciente, e que ele coloque no seu centro a defesa da educação pública. Isso depende destas articulações que funcionam como escolas de formação de militantes para as lutas que virão. Neste esforço de educação política, da militância, dos sindicatos dos professores, dos movimentos estudantis, movimentos populares, a existência de uma imprensa livre é muito importante, porque os meios de comunicação, eles fundamentalmente hoje estão dominados por grupos privados, que são grupos monopolistas, que têm um controle quase total da informação pública disponível. Ou seja, a imensa maioria dos jovens, dos trabalhadores, do nosso povo, eles desconhecem realmente que o governo transfere uma parte do dinheiro que arrecada para financiar o sistema privado de educação, que o governo acredita que o futuro da educação deve ser colocado nas mãos, por exemplo, do Sistema S, que é hoje um sistema controlado pelas indústrias, controlado, portanto, pelas federações patronais das indústrias, da Confederação Nacional da Indústria, e que são instituições privadas. A imprensa livre, ela tem como objetivo dar voz aos que não têm voz. Um encontro como este, que corajosamente consegue reunir 100 militantes ativistas, ele ainda tem uma escala pequena, enquanto que o universo de possíveis ouvintes da programação do coletivo FOC, da imprensa livre, pode atingir uma escala de muitos milhares que não estiveram hoje presentes aqui em Natal neste encontro. Então, eu dou todo o meu apoio ao coletivo FOC. Eu tenho confiança de que a classe trabalhadora brasileira, agora em 2014, é uma classe trabalhadora mais instruída, mais informada, que tem níveis de maturidade política mais elevados do que tinha a classe trabalhadora que lutou contra a ditadura. Ela deve lutar agora não contra a ditadura militar, mas contra a ditadura do capital, que transformou a educação em mercadoria, que transformou saúde em mercadoria, que deformou o direito a uma velhice segura numa mercadoria, porque o regime democrático e os partidos que governam sob o regime democrático, eles favorecem a privatização da educação, da saúde, da previdência, e a luta que nós fazemos é uma luta pela universalização dos direitos. Não deve haver uma escola para os ricos, uma escola para a classe média e uma escola para os pobres. Deve haver uma única escola brasileira para os filhos do povo brasileiro. Não deve haver uma saúde para os ricos, uma saúde para a classe média e uma saúde para os pobres. Deve haver um único sistema público de saúde universal para todos nós. Isso não é possível mantendo-se o pagamento da dívida pública. Isso não é possível honrando religiosamente os compromissos que o Estado tem com o capital nacional e internacional. Isso exige uma mudança de rumos, isso exige uma ruptura política. Em junho de 2013,
durante aquelas 3 semanas, nós vimos que há uma potência revolucionária enorme na mobilização da juventude, que saiu de mãos desarmadas para defender a escola pública, a saúde pública, e encontrou pela frente uma repressão brutal das polícias, que preservam a ordem ao serviço do capital. A imprensa livre denunciou em junho de 2013 estas arbitrariedades, essa boçalidade de uma repressão cruel e covarde contra gente desarmada que defendia o direito a um futuro. E, infelizmente, os partidos que representam os interesses do capital, eles estão negando este futuro à juventude brasileira. Oxalá ela não silencie, oxalá ela não fique em casa, oxalá a juventude estudantil e trabalhadora ela volte às ruas mais cedo do que tarde, e oxalá as organizações dos trabalhadores que estamos sendo articuladas em torno deste encontro estejam presentes e sejam reconhecidas como uma referência para que esta luta tenha um programa. Porque a luta por um programa é a luta que prepara as vitórias. Não adianta sair às ruas e sair derrotado. É preciso sair às lutas com disposição de vencer, de derrotar os nossos inimigos. Mas quem não sabe contra quem luta não pode vencer. Então estes encontros são uma escola, repito, um processo de formação, para que nós saibamos quem são os nossos amigos, quem são os nossos inimigos, por que lutamos, contra quem lutamos. E assim abrimos o caminho das vitórias que virão. Obrigado pela vossa atenção.